Boa noite. Ó, Vou esperar o resto da turma chegar, a gente começa, tá bom? beleza. Se você quiser já dando uma olhada nos slides, ó, tá lá no Google, sala de aulas, aula 12. Eu já tentei fazer os exercícios. Pode repetir, por favor? Eu já dei uma olhada nos slides, eu tentei fazer os exercícios. E aí, conseguiu? Ficou difícil? Ah, teve alguns lá que eu não consegui, não. Quer compartilhar os que você fez aí? Espera aí que eu vou abrir Tá bom. a máquina. Boa noite, Matheus. Boa noite, Alexandre, tudo bem? Tudo bem? Pode ter Tem. dúvida, né? Pode falar. Tudo bem, tudo bem. Tá acompanhando minhas videoaulas aí? Sim, tô sim. Então tá bom. Hoje a gente vai fazer alguns exercícios da aula de terça. Você assistiu a aula de terça? Que eu mandei no WhatsApp o vídeo da aula de terça-feira? Acho que você desligou o microfone aí, Alexandre. Dá uma conferida aí que eu não tô te escutando. É mesmo. É o senhor que está falando. É sim. Sim, assisti sim.
Tá ok, beleza. Esperar o restante da turma chegar. Alexandre, se você quiser ir começar fazendo, é o slide da aula 12, tá bom? Tá lá no Google Sala de Aula. Ok. Ah, eu sou lerdo para fazer isso aí, Matheus. Eu não Não, tô entendendo nada. a gente vai fazendo devagarzinho. Dificuldade todo mundo tem dificuldade, isso é fato, né? Ainda mais na parte de programação, assim. Tentar aqui. Ô, Alexandre e Fabrício, quiserem começar nesse primeiro exercício aí, ó, aí deem uma olhada aí e verifiquem qual resposta que vocês acham que é, pelo que a gente viu na aula de terça. Eu acho que é a última. Por quê? Não que esteja errado ou Ah, certo, mas por que a última? não, na verdade eu testei. Ah, tá, entendi. Não, mas tá Testei. certo, realmente é a última mesmo. Eu testei todas e a última deu certo. Mas aí, por que que é a última? Vamos lá, ó. O Os... LE... Oi, quem tá falando? Pode falar, o Fabrício ou o Não, Alexandre. pode. Tá. Eu vou perguntando, vocês me respondem, então, que aí fica mais fácil a interação. O que o LS faz mesmo? O LS ele exibe. Exibe o que está naquela Isso? pasta, né? Isso. O que o sort faz? Ele coloca em ordem. Em ordem. Aí, se não tiver nenhum parâmetro aqui, ele vai ordenar de forma crescente. Perfeito? Tá. Uhum. Então, eu exibi o conteúdo, o que está na minha pasta. Aí, eu fiz o sort para ordenar. E aí, o grep faz? Ele vai achar o TXT, Isso, procurar. ele vai retornar apenas aquelas linhas que tenham TXT na linha. Entendeu? Então, por exemplo, ó, vamos supor, vou abrir uma pasta aqui, ó. Pode ser essa aqui mesmo. Arquivo 1.txt. E eu vou salvar outro arquivo. Novo documento. Opa, documento.txt. Tá. Então vou abrir o terminal nessa pasta aqui, que tem vários arquivos, e apenas dois deles são TXT. Vou abrir o terminal. Se eu colocar ls, vai exibir tudo que tem nessa pasta, tanto diretórios, né, pastas, quanto arquivos. Então, listou todos. Perfeito? Tá. Listou todos, mas, né, não listou de forma ordenada. Se eu colocar, né, o ls, colocar o operador pipe e sort, ele vai ordenar isso. Ao invés de exibir os arquivos que estão nessa pasta, essa saída do ls vai servir como entrada no meu comando sort. E aí o sort vai ordenar de forma crescente, da letra A até a letra W. Bom, só que eu não quero todos os arquivos, eu quero só os arquivos, né, que tenham a extensão .txt. Aí o que eu faço? Bom, o comando grep, ele filtra linhas baseado em um padrão. Então eu vou usar o comando grep para filtrar as linhas que tenham txt. Então eu vou verificar aqui, ó, aqui não tem txt. Aqui também não. Aqui tem. Então essa linha vai ser retornada, essa não, essa não, essa não. Essa vai ser retornada e as outras não serão retornadas. Então, ls pipe sort, pipe txt.
que eu fiz? Ah, o grep, esqueci do grep. Grep txt. Pronto. Retornou então apenas, né, os arquivos ou pastas que tinham a extensão, né, .txt, que tinham um padrão txt naquela linha. Isso. Tranquilo aí? Beleza? Isso aí? Beleza. Alexandre pegou, Alexandre, o exercício? Peguei sim. Peguei sim, Matheus. No caso, o grep, o grep é o mesmo comando do Linux, né? Isso. Esses comandos que a gente usa no Bash, a gente usa no Linux normal, tá? Eles são usados no Linux, Ok. ok? Tá. Passando aí para o próximo exercício, vamos ver qual que é ele. O próximo exercício, ele não é nem da última aula, são das aulas anteriores, né? Quando a gente queria ler algum dado do usuário, qual comando que a gente usava? Vocês lembram? Hum, CD, dois pontos. Não. Vou pegar um exemplo aqui das aulas passadas, e aí vamos ver se a gente consegue responder esse. Aula 4. Não tem. Olha lá, pessoal, ó. Nesse exemplo aqui, ó, a gente pedia um número, né? Escrevia na tela, né? No terminal, digite um número. E como que a gente lia esse número que o usuário digitou? Qual comando que a gente usava? Read, Isso, perfeito. Então, o read para ler. E aonde que eu armazenava o valor que o usuário digitou? número. número. Não, aqui, ó. Nessa Entrada. variável chamada entrada. Perfeito. Isso aí. Então, qual que é a ideia do exercício aqui, ó? Tá perguntando qual a função do comando read. De acordo com o que a gente viu aqui nesse exemplo, qual das alternativas que está certa? Dá uma olhada aí. Ler o arquivo texto e imaginar. Vamos lá. Leia as outras opções aí. Tem uma opção que quando vocês leem, vocês vão associar de cara, que é essa a resposta. Realizar a parte de uma variável. Receber um input. Esse aí. Receber um input do usuário, o que significa esse input? É receber uma entrada, né? Uma entrada de dados do usuário. Então, ele recebe uma entrada de dados do usuário e atribui o valor que o usuário digitou a uma variável. Que seja exatamente o que a gente está fazendo aqui, ó. O read, ele vai receber o número que o usuário digitou e vai atribuir esse número a uma variável. Ok. Tranquilo? Conseguiram pegar isso aí? Aham. Tá. Cadê o resto da turma? Não vai vir hoje? O pessoal combinou de faltar aula? Ah, de certo, né? Tá, não tem problema não. Vamos lá, continuar. Esse próximo aí é um pouco mais complicado, mas vamos lá. Vamos fazer juntos aí, ó. Vocês lembram para que serve esse comando WC? WC. Se quiser, WC informa um número de linhas, informa um número de palavras e linhas, bytes. ou palavras ou bytes, né? Perfeito. Então, quando tem o traço L, o L significa linhas, né? Significa lines. Então, ele está querendo até aqui, ó, só nessa parte aqui, ó, WC, traço L e teste, ele está querendo informar, né, quantas linhas tem esse arquivo chamado teste. Ok até aí? Aham. Tá, então vamos fazer um exemplo aqui, até essa parte aqui, para ficar mais fácil de entender. Deixa eu pegar aqui na nossa pasta, na nossa disciplina. Aula 11, deixa eu ver esse texto aqui. Bom, pode ser esse texto aqui mesmo, né? Então ele vai me retornar uma coisa, 4 linhas ele vai me retornar. Vamos testar ele aqui. WCL texto.txt. Retornou 4 linhas. Tranquilo até aí? Essa primeira parte? Sim. Uhum. Tá. Aí tem uma continuação. O que que ele faz, ó? A saída desse comando, ele coloca como entrada do comando AWK.
Perfeito? Aí no comando AWK ele está falando assim, olha, eu vou imprimir apenas a primeira coluna. Então vamos voltar lá, ó. Eu tenho aqui duas colunas. Se eu vou imprimir apenas a primeira coluna, o que que eu vou estar imprimindo? Aqui a primeira coluna e aqui a segunda coluna. A primeira coluna é o 4, a segunda coluna é o texto.txt. Vamos fazer lá. AWK, print cifrão 1. Percebeu? Então, isso daqui me retorna, né, o número de linhas e o nome do arquivo. Aí eu usei o AWK para imprimir apenas a primeira coluna dessa resposta. A primeira coluna é só um número de linhas. A segunda coluna é o texto. Então, nesse caso, eu vou estar imprimindo apenas o número de linhas. Aí, voltando no exercício, qual que seria a resposta, então? Deixa o Alexandre responder agora. As colunas. Ah, peraí. Características de caracteres. Se tiver em dúvida, eu explico de novo, Alexandre, não tem problema. Não, mas é que você falou colunas, aí não tem colunas aqui. Caractere, a variável vary conterá a quantidade de. Ah, Entendi sua dúvida, vou explicar lá de novo. Vamos lá. Deixa eu limpar a tela e aí eu vou exibir o conteúdo do meu arquivo. Conseguiu ver o conteúdo do meu arquivo? consegui. Quantas linhas tem aí? 4. 4. Aí se eu usar apenas metade daquele comando, Alexandre, ó, só o wc-l e texto.txt, ele me informa quantas linhas tem o arquivo automaticamente. Ó, vou dar um Enter. Tá vendo que ele informou o número de linhas? Uhum. 4. E também ele aparece o nome do arquivo, texto.txt. Ok até aí? Ok. Tá. Aí se você for pensar nessa resposta aqui, ó, ele tá em quantas colunas? 2. 2. A primeira coluna, o que que a primeira coluna exibe? 4. O que que esse 4 significa? O texto, as linhas, né? As linhas, exatamente. Isso que eu tô te perguntando. Olha, se eu usar o comando todo, né? AWK, int cifrão 1, ele vai imprimir apenas a primeira coluna dessa linha aqui, ó. Então, se eu colocar Enter, ele imprimiu a primeira coluna. O que que significa essa primeira coluna? As 4 linhas. Então, qual que é a resposta aqui? Linhas que existem no arquivo teste. Muito bem, Alexandre. Ô, Fabrício, tudo bem aí também? Tudo bem, Entendeu? Tranquilo? tranquilo. Vou passar pro próximo, tá bom? Bom, o próximo, ele é gigante o exercício, eu vou tentar resumir ele. Bom, eu tenho 5 subdiretórios de D1 a D5, tá bom? E aí, Uhum. eu tenho esses 5 subdiretórios de D1 a D5, eles estão aqui dentro desse diretório aqui, Ok. ok? Tá. Aí eu quero fazer um script que mova o arquivo a.txt desses subdiretórios para esse diretório aqui, ó. O que que eu estou fazendo? Eu vou explicar fazendo um exemplo aqui. Pode ser aqui mesmo. Vou criar uma pasta chamada URJ. UERJ. Aqui dentro eu vou criar uma pasta chamada teste. E aqui dentro da pasta teste, eu vou criar essas 5 pastas, de D1 a D5. D1, D2, D3, D4, D5. Estão me acompanhando até aí? Sim. Então, Aí o que que o exercício fala? Ele fala que dentro de cada uma dessas pastas aqui, ó, tem um arquivo chamado a.txt. Deixa eu pegar esse arquivo de algum lugar aqui. Aqui dentro tem um arquivo chamado a.txt. Dentro do diretório D1, dentro do diretório D2,
dentro do D3, dentro do D4 e dentro do D5. Ok? Então, nesses 5 diretórios, cada um deles tem um arquivo chamado a.txt. Ok. Tá, o que ele quer fazer? Ele quer colocar esses arquivos a.txt, esses 5 arquivos, dentro dessa pasta. Tá, ok. Dentro dessa pasta aqui, ó, dentro da pasta teste. Então, tenho 5 arquivos aqui dentro, chamados a.txt. Tem como colocar 5 arquivos com o mesmo nome aqui dentro? Não. Não, né? Então, ele vai ter que concatenar esse número de cada diretório. Isso que você está querendo fazer. Como que vai ficar isso daí, ó? Então, se for do diretório D1, eu vou querer que chame a1.txt. Se for do diretório D2, eu quero que chame a2.txt. Se for do diretório D3, eu quero que chame a3.txt. Entendeu a lógica do exercício? Sim. Sim, Alexandre? É para mover. Tá. Para Vou explicar. mover Isso, esses pode falar. diretórios para dentro, mover a TXT para uma dessas pastas, para uma de cada uma dessas pastas, e não dá para ir para todas, né? Isso. Eu tenho esse a.txt aqui, ó. Eu quero colocar ele aqui. Aí eu tenho esse a.txt da pasta D2, eu quero colocar aqui também. Do D3, quero pegar esse e colocar aqui também. Tá bom? Só que eu não vou conseguir colocar os 5 aqui. Por quê? Porque à medida que eu colocar um deles, ó, a.txt, eu não consigo colocar um outro a.txt. Ele vai falar que já existe esse arquivo. Entendeu? Aí qual que é a ideia do exercício? Eu não vou pegar a.txt, ó. Eu vou lá nessa pasta D1, peguei esse arquivo aqui, ó, eu vou colocar aqui, mas com nome diferente, vai chamar a1.txt. Peguei da pasta D2, vou pegar esse a.txt e ele vai ser transformado em a2.txt. E assim por diante até chegar no D5. A5.txt. Ok? O exercício? Ok. Tá. Aí a lógica dele não é nem tanto pensar nos comandos do bash, é pensar em como fazer um laço de repetição. Beleza? Vamos pensar nesse laço então. Olha lá, ó. A resposta, as 4 respostas, elas têm o for. Então vamos pensar vamos excluir algumas respostas que com certeza não são, tá bom? Então vamos pensar só até aqui, ó. Só até nesses parênteses aqui, ó. Até esse último parênteses aqui, quais poderiam ser as respostas? Eu pergunto a vocês pelo seguinte, né? 2 delas, o i vai até menor que 5. E Eu a acho outra, que, pode falar. A eu B acho que é menor que 6, né? é menor que Menor. 6, né? Isso. Por que Porque é ele menor que 6? começa no 1. É que vai ter 5, né? 5 Perfeito. Perfeito, a resposta está certinha. Então, ou é essa aqui, né? Ou a de baixo, não é isso? Isso. Boa. Tá. Aí agora verifiquem qual a diferença dessa resposta para a resposta de baixo. Tem o do. O do, né? E aí vocês lembram a sintaxe do for ou não? É o Se vocês não do. lembrarem, a gente abre aqui um slide aqui. Deixa eu ver aqui se eu acho. Pronto, aqui, ó. Deixa eu achar o for aqui. Aqui, ó. Qual que é a sintaxe do for? Tem o do É o do. e o done também, né? Hum, Então, qual que é a resposta ali? C. A letra C, perfeito. Tá bom? Então, observe aí que mesmo se vocês não conhecessem esse comando aqui, ó, vocês conseguiam responder analisando o resto da resposta, da alternativa. Tá? Mas aí eu vou explicar esse outro comando. O que ele está fazendo? Ó? Ele está pegando o comando MV, que é o comando de mover, tá bom? E aí ele está concatenando, ó, concatenando o I. Então ele está movendo dessa pasta aqui, ó, que é a pasta, quando o I começar em 1, é a pasta D1. Aí está movendo para essa pasta anterior, que é a teste, e pegando o A, concatenando com o I. Então está movendo, colocando A1 aqui,
na pasta D1. Depois D2 no arquivo A2. Depois D3 em A3. Depois D4 em A4. Depois D5 em A5. Compreendeu a lógica? Esse cifrão I aqui, ó, ele vai pegar aquela pasta corrente. Se é a pasta D1, se é a pasta D2, ou a D3, ou a D4, ou a Ok. D5. Vamos fazer um teste com esse exercício aí para ver se funciona? Vou fazer aqui com vocês, tá bom? Tá, deixa eu ver aqui. Vou fazer dentro de teste. Vou apagar esses aqui, né? Senão vai dar errado. Pronto, beleza. Vou criar um arquivo para ser o nosso script. Então, script.sh. Bom, vou ter que fazer um for, né? Então, for i começando em 1 até i menor que 6, igual vocês responderam, tá certinho. Fazer o do e o done, e aqui é a minha sintaxe, tá bom? Então, vamos lá. Seguindo o que está no exercício aqui, ó, vou usar essa parte aqui apenas. Opa. Vamos lá. Mover. Aí aqui eu vou ter que pegar minha pasta toda, que não é apenas home URJ teste. Vou ter que pegar o caminho completo. Deixa eu ver onde que eu tô aqui. Para pegar certinho. Pronto. Beleza. Nossa senhora. Vamos lá. Não vai caber aqui não. Vai, tá. Beleza. O ERJ. Aí aqui depois do ERJ é teste, né? Depois o teste é o D. Aí aqui eu faço a concatenação. Cifrão I. Ok? E aqui eu vou mover para teste. E aqui eu vou concatenar com a cifrão I. Deixa eu ver se é isso mesmo que está lá. A cifrão chaves, né? Aqui é o contrário. Cifrão chaves. Cifrão chaves. Tá certinho? Deixa eu conferir. Dentro da pasta teste. O D. Ah, tá. Aqui tem um A.txt. A.txt. E aqui eu vou mover para essa nova pasta aqui. Aula 11, o RJ teste a cifrão i.txt. Agora tá certo. Vamos tentar rodar para ver se funciona. Teste script.sh. O alvo não é um diretório. Tá. Alguém sabe o que pode ter acontecido aqui? Provavelmente o erro aí é por causa desse espaço aqui, ó. Conseguem ver? Vamos tentar colocar entre aspas duplas, que foi o que eu falei na aula passada, para ver se ele funciona. Dá espaço. Vou andar de novo. Opa. Bom, parece que funcionou, né? Vamos ver. Entrei na pasta teste e tá aqui, ó. A1, A2, A3, A4 e A5. Conseguiu entender o exercício, Fabrício e Alexandre? Sim. Alexandre, tá com o microfone desligado. Dá um ok aí, por favor. Sim, sim. Consegui entender, sim. Beleza. É Só que eu explicar. Pode falar. tô vendo seu microfone aqui, eu desligo o meu e esqueço que tem desligado. Tô entendendo sim, Matheus. Não, tranquilo. Aí eu vou te lembrando aí, se você esquecer. Tá, obrigado. Só explicar aqui por que que eu fiz essa aspas duplas aqui, ó, porque foi uma explicação do começo da aula passada. E aí talvez vocês não lembrem. O que acontece? Vamos lá no terminal para ficar mais fácil entender. Deixa eu voltar aqui e voltar aqui. Eu estou dentro dessa pasta aqui, ó, em códigos. Se eu der um ls, eu tenho essas pastas dentro dela, tá bom? Se eu quiser acessar a aula 05 ou a aula 010, eu consigo acessar normalmente fazendo isso daqui, ó. CD aula 5
ou CD aula 10. Perfeito? Só que se eu quiser acessar a pasta aula espaço 11, eu não vou conseguir fazer isso daqui não, ó. Se eu fizer isso daqui, ele dá erro. Ele não consegue entender que esse espaço aqui, ó, faz parte do nome da minha pasta. Olha lá, ó, deu erro. Então, quando a sua pasta, né, tiver espaço, você tem que fazer o seguinte, ó, CD aspas duplas aula 11. Aí ele vai entender que isso daqui tudo é apenas um nome, faz parte do nome da pasta. Aí ele consegue entrar dentro da pasta aula 11. E aí isso que eu fiz aqui no terminal foi a mesma coisa que eu fiz aqui dentro, ó. A área de trabalho tem espaço. Então, coloquei tudo entre aspas duplas. Programação de scripts também tem espaço. Então, coloquei tudo entre aspas duplas. E mesma coisa, a aula 11 tem espaço. Então, coloquei tudo entre aspas duplas. Ok? Beleza. Aí, sugestão aí, ó, pra vocês não fazerem igual o professor, criem pastas sem espaço. Que aí não precisa ficar tratando Ok, essas intercorrências aí. ok. Vamos passar pro próximo aí, beleza? Ah, o próximo já é prática, né? Aí eu vou perguntar o Fabrício que ele tava me falando. Você tentou fazer esse aqui, Fabrício, ou não? Foi o único que eu fiz. Deu certo? Deu certo. Tá pra compartilhar aí com a gente ou não tá no notebook? Se Tá aqui. quiser compartilhar a tela aí, ou se você não conseguir, não sei, aí você manda no chat, que aí nós dois vemos o exercício. Você manda só o código. Tô tentando compartilhar. Aí se você não conseguir. Ah, bom, quando apareceu aqui. Aí, beleza. Você começou de número. Olha lá. Opa, vai lá, pode rodar primeiro. Esse é o código. Tá. Quer explicar ou eu explico pra você, pro Alexandre? Não, pode explicar. Alexandre, o exercício que. Esse primeiro exercício é o seguinte: é pra fazer um cronômetro, um contador. Então, é pra fazer um cronômetro no exercício. Ok. Então, por exemplo, se o usuário digitasse 10, ele ia de 10 até 0 segundos. Ele ia contando de um em um, marcando no tempo mesmo. Ia imprimindo 10, 9, 8, até chegar no 0. Uhum. Entendeu a ideia? Entendi. Aí o que que o Fabrício fez aí, ó, entendendo o código dele? Ele leu o número, né, que o usuário quer, pediu o número, Ok. leu usando o weird e guardou na variável chamada num. Aí ele começou o contador, né? Começou o for lá de cima até 0. Começou em, por exemplo, 10. E enquanto for maior ou igual a 0, ele vai rodar o que está aqui dentro. Ok. Aí, Tá? isso aí sai Vai sair na na tela. compilação, na compilação. Isso. Pode rodar aí, Fabrício, para nós. Pro Fabrício, pro Alexandre dar uma olhada. Olha lá, ó. Isso. Ah, ok. Entendi, sim. Coloca o 10 aí. 15, pode ser o 15? Isso. Aí vai esperar de 1 em 1 segundo, ó. 10, 9, 8. Ele tá contando um segundo, tá realmente como se fosse um cronômetro. Ok. Aí quando chegar em 0, ele encerra. Ok. Beleza? Tá. Beleza? Fabrício, teve dificuldade no exercício? Tranquilo. Eu achei até fácil. Tá, então beleza. Ele vai ficando mais difícil, eu acho, né? Os do slide lá. Começa mais fácil. Tá. Normalmente é assim mesmo. Os professores costumam fazer. Tá, mas ok. Aí esse sleep aqui, ô Alexandre, ele vai contar de tantos em tantos segundos e vai dormir o script. Então ele vai pausar o script, passou tantos segundos, ele continua. Ok. Tá? Então vamos voltar aqui pra minha tela aqui. O próximo aí, ó, escreva um script capaz de dizer o número de linhas num arquivo e o número de palavras. Então, esse daqui, qual comando que a gente vai usar? Vocês conseguem me responder? A gente já fez esse exercício Agorinha, né? lá. É, isso mesmo. O número de linhas? É, no WC. O WC. WC, perfeito. Então, vamos tentar fazer ele aí, ó. Eu vou fazendo com vocês. Eu quero saber o número de linhas e o número de palavras de um arquivo.
Daí, esse arquivo vai ser passado via linha de comando. Não tem problema. Vamos fazer esse script aqui, ó. Vamos lá. Quando o arquivo é passado via linha de comando, a gente acessa ele usando o cifrão 1. Cifrão 1 se for o primeiro parâmetro. Cifrão 2, meu cifrão 2 se for o segundo parâmetro. E assim por diante. Então, como só tem um parâmetro com o arquivo, eu vou usar só ele. Vamos lá. Bom, quero saber o número de linhas, que é o comando que eu vou usar. WC, traço. Número de linhas, qual que é a letra que eu coloco aqui? Para número de linhas? 4. Não, é o comando, é o parâmetro, o argumento. WC. Traço. Vamos voltar lá no exercício, vou pegar a colinha aqui. Traço. Pipe teste. Traço L, né? Que aí o L significa linhas. E aqui vai ser o meu arquivo. O meu arquivo eu consigo obter ele usando cifrão 1. O meu arquivo foi passado via linha de comando. Quando eu falo passado via linha de comando, seria uma coisa nesse estilo aqui, ó. Deixa eu dar um clear. Bash script.sh e aqui eu passei o meu arquivo. Tá vendo? Então quando eu falo que eu passei o arquivo via linha de comando, é que eu passei aqui, ó, na hora que eu fui rodar o script. Perfeito? Então quando eu faço isso daqui, ó, esse valor aqui, esse parâmetro, eu consigo acessar usando o cifrão 1. Se eu tivesse mais um parâmetro, por exemplo, número 10, eu conseguiria acessar esse número 10 usando o cifrão 2. E assim por diante. Então, o primeiro parâmetro, cifrão 1. O segundo, cifrão 2. E assim por diante. Via linha de comando, repete para mim, por favor. Oi? Tá. Tô falando o seguinte, deixa eu voltar no exercício lá para ficar legal entender. Eu falei que eu quero saber o número de linhas e o número de palavras de um arquivo. Só que esse arquivo aqui, ó, não vai ser o usuário que vai me digitar. Ele vai ser passado via linha de comando. Quando eu falo que ele vai ser passado via linha de comando, é que lá no terminal que eu vou colocar ele, ó. Então, esse arquivo aqui eu quero saber o número de linhas e o número de palavras. Ok? Então, eu vou pegar ele a partir daqui. Eu não vou fazer assim, ó, igual fiz no outro exercício. Echo, digite o nome do arquivo, linha de arquivo. Não vou fazer isso. Ele vai ser passado diretamente aqui na linha de comando. Ah, Entendeu? Tem essa diferença da interpretação do exercício. entendi. É que linhas. No outro exercício eu coloquei essa crase aqui e não expliquei, mas eu já expliquei nas primeiras aulas. Quando eu coloco crase, é porque é um comando. Aí eu coloco crase para falar assim, olha, bash, isso aqui vai ser um comando que você vai ter que executar. Tá bom? Então eu não posso colocar aspas duplas ou aspas simples. Eu coloco crase abrindo e crase fechando. A crase é o acento ao contrário, tá bom? Não sei se tá dando pra ver aí. Tá, vamos lá. Então, quer contar o número de linhas. LC-L, cifrão 1. O que a gente pode fazer? A gente pode aproveitar esse mesmo comando que a gente fez aqui, ó. Ele não retornava o número de linhas, então vamos copiar igualzinho tá aqui, ó. Só mudando de teste para cifrão 1. Então, cifrão 1, AWK, print, cifrão 1. Pronto. E aqui embaixo a gente faz a mesma coisa com o número de palavras que eu coloquei, deixa eu ver. Número de palavras. Então, palavras, né? Recebe. Aí, palavras em inglês, como é que é palavras em inglês? Road. Isso, então aqui vai ser traço W, Road. né? Traço W. Ele pega apenas a primeira letra aí, ó. Traço E de lines e traço W de words. Opa. Perfeito? Vamos imprimir para ver se deu certo. Vai que deu errado, né? Eco linhas, eco palavra.
Só vai rodar o script. Dá um clear aqui. Então, para rodar o script, eu coloco bash, espaço, o nome do script, que não tá aqui. Deixa eu ver onde que tá esse script aqui que eu não lembro mais. Matheus, Aí, não tem jeito de você pôr só essa tela aí onde você está fazendo? Tá aparecendo duas aqui, uma sua e outra dessa tela aí onde você está escrevendo. É para ficar maior. Não estou enxergando. não tá enxergando isso aqui? Apareceu aqui, apareceu o Fabrício, você e mais essa tela aqui. Não sei se eu apertei algum botão Deixa eu ver errado. aqui se é aqui. Voltou? Olha aí, Alexandre. Voltou. Tá, beleza. Foi mal aí que eu nem vi aqui que tá acontecendo isso. Vamos voltar lá. Deixa eu ver se ficou melhor aqui. Onde que eu tava? Já perdi. Onde que eu tô? Tá. Ah, pronto. Achei aqui onde que eu tava. Então vou rodar o script. Deixa eu colocar no meio que eu acho melhor ficar aqui, ó. Mais central. Bash para rodar o script. Coloco o nome do script aqui. E aí, como no exercício eu especifiquei que o arquivo seria passado via linha de comando, então eu tenho que colocar esse arquivo na minha linha de comando. Como é que chama o arquivo? O arquivo chama. Não tem nenhum arquivo aqui dentro? Vamos pegar e colocar um arquivo aqui dentro. Tem um A, né? Deixa eu ver se o A serve. Pode ser o A, não tem problema não. Colocar A1.txt. Olha lá, pessoal, ó. Ele falou que tem 3 linhas, esse arquivo A1, e 18 palavras. Vamos verificar se ele está certo. Bom, 3 linhas está certo, né? Agora a quantidade de palavras a gente vai ter que contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Dois. Certinho, né? Certinho. Ah, eu não sei se o Alexandre acompanhou a aula aí, mas aí eu falei que esse comando aqui que a gente acabou de fazer é o que o Word ou o Writer, né? Aqueles editores de texto, eles fazem, que eles conseguem contar o número de palavras e o número de linhas automaticamente. Então eles fazem baseado nisso aí, ó, que a gente está fazendo, Uhum. Ok. ok? Tá. Alguma dúvida na resolução desse? Não. Dá para você mostrar a tela onde você. É isso. Essa Ah, aqui? isso. Tá. Ah, tá. Aqui, ó, nessa primeira linha aqui, ó, o que que eu fiz? Eu quero saber o número de linhas, então eu coloquei traço L. Então, esse comando aqui vai me dar a resposta, e eu vou guardar a resposta nessa variável chamada linhas. A de baixo é a mesma lógica, só que eu quero saber o número de palavras. Aí eu fiz esse comando aqui, a resposta desse comando vai vir com as palavras. Ok. Aí aqui eu imprimo o número de linhas e o número de palavras. Ok. Show? Tá. Vamos para o próximo então. Aí como a aula está gravada, vocês podem depois ir acompanhando essa resolução de novo. Ok. Vamos para o 9. Crie um script que peça um mês e um ano do usuário e depois apresente um calendário do mês, ano pedido. Tá. Então vamos tentar fazer esse juntos aí, ó. O que que eu tenho que fazer primeiro? Eu tenho que pedir para o usuário me informar um mês e tenho que pedir para o usuário me informar um ano, tá bom? Vou pedir para o Fabrício aí que tá mexendo no computador aí. Tenta fazer essa primeira parte, Fabrício, de pedir um mês e pedir um ano. Pedi um mês, pedi um ano, tá certo. Aí usar no comando weird lá.
Fabrício, se você quiser compartilhar a tela pra gente vendo aí você escolhe. Se acha melhor ou se fica com vergonha, não Beleza. precisa mostrar, não. Tá travando um pouco o computador aqui. Tranquilo. Matheus, Oi. Pode falar, Alexandre? teria que por 365 dias. É, não. Tudo bem. É, Pera, Vou explicar o exercício aqui. O usuário vai me informar o mês e o ano. Aí eu vou usar um comando no Bash que chama cal, de calendário. E aí esse comando vai aparecer lá, o mês de, por exemplo, mês de março e todos os dias dele, ah, tá bom? Eu vou colocar um exemplo aqui no terminal. Deixa eu só. Pera aí. O Fabrício está apresentando aqui, eu vou esperar ele apresentar, depois eu mostro no terminal. Tenta rodar esse código teu aí, ô Fabrício, só para ver se ele está funcionando até aí. Mas a princípio tá assim, pelo que eu vi aqui. Oh, meu Deus do céu. Que nome que é que eu coloco? Qualquer nome, ponto .sh. O que importa é o ponto .sh depois. Boa. Olha lá, ó, Alexandre, ó. A primeira parte o Fabrício já fez, que é pedir o mês, pedir o ano. E o que a gente vai fazer agora? Antes de colocar o resto do código no script, o Fabrício, se puder, abre o terminal aí, Fabrício, que estava aberto. Isso. Aí usa o comando cal, C-A-L, aí coloca espaço 12, né, do mês 12, coloca espaço 2000. Vamos ver se vai dar certo. Olha lá, gente, ó. Então ele colocando dessa forma, aparece o mês de dezembro com os dias. Hum, Começando na sexta, dia 1º, até domingo, dia 31. ok. Ok? Aí agora ele tem que colocar esse comando aqui, ó, cal 12 2000, tem que colocar esse comando dentro do script dele. Vai lá no script que eu te ajudo, Fabrício. Isso. Você pode colocar o echo aí. Echo, espaço. Isso. Coloca a crase. Tem que ser crase, né? Que aí eu vou colocar um comando, que é o comando cal. Cal. Agora você não vai colocar o 12, você vai colocar cifrão mês, que é onde que o usuário digitou mês. Cifrão mês, espaço, cifrão ano. E aí fecha a crase. Coloca outra crase aí. É, só? eu acho que não foi crase que você colocou? Tá pequeno Hum, aqui, não dá pra ver. foi sim. Foi? Então tá bom. Salva aí e tenta rodar lá de novo. Acho Ahn, que não. eu acho Deve que não. ser a frase. É, quero imprimir como se fosse um texto normal.
Aí. Aí, ó. Chegou, vai. Ô, Rodrigo, a gente tá resolvendo os exercícios da aula 12, tá? A gente tá na página 9, ó. Se quiser ir acompanhando, a gente tá fazendo um script que pede um mês e um ano pro usuário e depois apresenta um calendário com o mês e o ano pedido. Aula 12, página 9. Ok. Ah, não deu certo, não? Acho que não. Mas você colocou acento ou crase? Olha aí, deixa eu ver o código de novo. Tá, eu vou colocar aqui na minha tela aqui, aí vamos ver se vai funcionar. Deixa eu mudar para minha tela aqui. Retomar a apresentação. Ok. Pessoal, então eu vou colocar aqui na minha para ver se funciona. Echo digit mês. Opa. O IA de mês. Echo digit ano. O IA de ano. Depois echo crase. Cal cifrão mês, cifrão ano. Fecha crase. Vou rodar o script aqui. Deixa eu dar um clear. Bash script.sh. Mês 02, ano 2010. Apareceu lá, não apareceu formatado, né? Mas se vocês quiserem acreditar em mim, o mês de fevereiro tá acabando em quantos dias? 28, né? Então, normalmente o mês de fevereiro ou tem 28 ou tem 29. Aí pro Rodrigo que apareceu agora, se você colocar o comando cal, especificar um mês e um ano, ele aparece os dias, né? De 1 a 28 e qual que é o dia da semana daquele mês e daquele ano específico. Mês 2, que é fevereiro, e ano 2010. Beleza, Rodrigo? Responde aí no chat ou no microfone. Ok. Tranquilo, Alexandre e Fabrício? Tranquilo. O seu funcionou ou não funcionou, Fabrício? Eu acho que funcionou. Tá meio. Tá, Quer que eu compartilhe? tá, compartilha aí pra mim ver. Não sei se pode ser alguma coisa da máquina virtual, acredito que não. Deve ser a crase mesmo que tá faltando. Ah, funcionou. Ok. Certinho. Ele aparece desconfigurado assim, mas dá pra perceber que tá certo, né? Pelo exemplo que eu coloquei de fevereiro. Então, beleza. Tá. Vamos passar então pro próximo exercício. Alexandre, tá tranquilo aí? Tranquilo. Deixa eu retomar a apresentação aqui, senão fica desconfigurado. Ok. Tem mais quantos? Mais dois. Vamos lá, tá finalizando já. Crie um script que, a partir do comando date, imprima apenas o horário atual do sistema. Use o comando cut. Então vamos testar esse comando date para ver como que ele funciona. Provavelmente não vai aparecer só o horário atual, vai aparecer a data também. Então o que? O que a partir desse comando imprima apenas o horário atual. Vamos testar ele então. Vou dar um clear e usar o comando date. Bom, usando o comando date, vocês percebam aí, ó, que ele aparece toda essa informação do ano, do horário e do dia e do mês. Eu quero que ele exiba apenas isso daqui, ó. Tá bom? Então, vou ter que usar o comando cut. O comando cut, o que eu posso fazer? Eu posso pegar esse comando e cortar em vários pedaços e usar só o pedaço que me convém. Como que eu faço isso daí? Bom, primeira pergunta. Cada palavra está separada pelo quê? Qual que é o caractere que separa cada palavra aí? Nossa. Espaço, perfeito. Tá. E aí, esse campo aqui, qual que seria o campo? Vamos contar, ó. Aqui é a primeira coluna, né? Primeiro campo. Aqui é o segundo. Aqui provavelmente acho que tem um terceiro aqui, né?
aqui é o quarto e aqui é o quinto. Então eu teria que imprimir o quinto comando, o quinto campo. Vou testar aqui, depois a gente joga no script. Ou podemos fazer aqui mesmo. Bait, colocar um tab aqui, cut, né? E aqui eu especifico D. O traço D, lembrando vocês aí, seria o caractere que separa as colunas. O caractere que separa as colunas é o espaço. Então, coloquei o espaço aqui. E agora eu vou usar o traço F, que seria o campo, ou a mesma coisa que coluna. Vai especificar qual coluna que eu quero. Eu quero a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta. Vou testar com a quinta coluna para ver se está certo. 5. Funcionou. Ok? Então, a quinta coluna é a área do sistema. Se eu testar aqui a primeira coluna, vai me retornar o key. Se eu testar a segunda, o abril, né? Se eu testar a terceira, vai ser esse espaço que está aqui, ó. Tem dois espaços consecutivos. Então ele entendeu que esse segundo espaço, ele é um campo, uma coluna nova. Se eu testar o quarto aqui, vai ser o 2, né? Que é dia 2. E se eu testar o quinto, é a área do sistema. Ok, esse exercício? Ok. Alguma dúvida? Comando date ou no comando cut, né? Porque no comando cut a gente vê duas coisas, né? Que é o traço D e o traço F. Vocês conseguiram entender bem o que que é o traço D e o que que é o traço F? O D é o espaço Isso, e o F é a coluna. perfeito, isso aí. Vou tentar fazer um exercício aqui, nesse momento. Se eu quiser exibir só esse 03 aqui, como que eu faria? Qual que seria o caractere que separa esse 03 do resto? Porque se eu colocar apenas isso daqui, ó, vai aparecer o ar todo. Eu quero que apareça só isso daqui. Como que eu separo isso daqui desse 23 e desse 20? F5 e F2. Não, vamos lá. F2 vai aparecer abril. Ah, entendi sua lógica. F5 e F2. Tá, vamos tentar. Entendi. Vamos lá. Acho que seria uma coisa que ele quis dizer assim, ó. Então, F5 ali. E depois F2. É isso? Pode Isso. atrás. Não, não funcionou. Não, Quase dá pra fazer, mas é quase isso. Porque agora é o seguinte, eu tenho que conseguir separar isso daqui. Como que eu separo isso daqui? Qual delimitador que eu vou usar? Não é espaço mais. O que que eu separo? Esse 20 desse 06 desse 56. O que que tá separando eles atualmente? Dois dois pontos. pontos. Isso. Beleza. Opa, o que que apareceu? Deu certo, apareceu 07 porque atualmente já são 20 horas e 7 minutos. Bom, vamos fazer ela de novo, ó. 07. Ok? Ok. Esse 2 que tá aparecendo aí, ó, é 2 lá de cima. Aí, ó, pronto, agora ficou mais certo mostrar. É porque tava indo pra baixo. A ideia do Alexandre tá certinha, ó. Isso mesmo. Ele cortou primeiro para aparecer apenas, né, a hora do sistema, aí ele pensou, bom, é a segunda coluna, então eu vou ter que usar um F2. Perfeito, tem que usar um F2. Só que eu tenho que cortar de novo, usando dois pontos. Tranquilo? Esses 2 pontos estão entre aspas duplas? É, eu coloco entre aspas duplas, isso mesmo. Ok. Bom, o que eu pensei em fazer, vamos ver se funciona. Vamos lá. Ao invés de cortar duas vezes, já separar esse primeiro comando aqui, ó, pelo dois pontos. Aí a primeira coluna ficaria aqui, a segunda aqui e a terceira aqui. Vamos ver se funciona usando um cut só. Cut, delimitador, dois pontos e o campo seria o 2. Olha lá, funciona também. Entendeu o que eu fiz aí direto? Se não entendeu, eu explico, não tem problema. Alexandre, Rodrigo, Fabrício. O F2 é o que mesmo? A coluna. A coluna, tá certo. Eu fiz a tua ideia, Alexandre, só que resumida.
que acontece? Ó, vamos lá, ó. O date, o que o date faz? Ele informa isso daqui tudo. Naquele primeiro exemplo, a gente separou isso daqui tudo usando o delimitador espaço. Ok, Usando o delimitador espaço, eu tenho o quê? Que essa é a minha primeira coluna, essa é a segunda, esse espaço é a terceira, esse outro a quarta, aqui a quinta, aqui a sexta e aqui a sétima coluna. Tá bom? ok. Usando o espaço para separar. Agora, e se eu usar os dois pontos? Qual que vai ser minha primeira coluna? O 9. A minha primeira coluna vai ser isso daqui, ó. Ah, Aí qual que vai ser a segunda coluna? 9. E a terceira, o final. Uhum. Ok? Então eu posso usar vários delimitadores, vários separadores diferentes. Aí se eu colocar separando, usando o delimitador dois pontos, ele já faz automaticamente esse último exercício que eu pedi. Olha lá. Imprimiu exatamente esse campo que eu queria, que é o campo 10, que são os minutos. Beleza? Beleza, Fabrício? Beleza. Beleza. Então vamos para o último exercício aí. Faça um script que permite dizer se o arquivo passado pela linha de comando é maior do que 100 bytes. Olha, esse daqui, a gente pode usar a mesma ideia que está aqui em cima. Esse daqui, tá vendo? Que eu vou passar o arquivo via linha de comando, só que eu não quero saber a quantidade de linhas e nem a de palavras. Eu quero saber se a quantidade de bytes é maior do que 100. Para mim saber a quantidade de bytes, vamos voltar aqui, ó. Vou dar um ls, tá, beleza. Então, wc-l é o nome do arquivo, a1.txt, awk, aquele comando que a gente testou outras vezes. Print cifrão 1. Isso daqui me forma um número de linhas, né? Com traço L, o traço W, o número de palavras. E para saber o número de bytes, seria o traço C. Então, o traço C me forma um número de bytes. Então, se eu quero saber se tem mais ou menos do que 100 bytes, eu vou ter que usar esse traço C aqui. Tá bom? Então vamos usar esse traço C para obter o número de bytes. Deixa eu copiar o código aqui, não tem problema. E adaptar aqui, ó. Quantidade de bytes recebe ele comando. Como eu estou usando dentro de um arquivo, eu tenho que colocar a crase aqui e a crase aqui. Tá? Aqui ao invés de ser a1.txt, né, vai ser um parâmetro passado pelo usuário. E pronto, deixa eu testar só até aí para ver se funciona. Vou imprimir a quantidade de bytes. Quantidade de bytes. Bash script.sh. Aqui eu tenho que passar o nome do arquivo. 98. Então até aí funcionou. Só que eu tenho a segunda parte do exercício. Qual que é a segunda parte do exercício? Eu tenho que verificar e avisar para o usuário se é maior do que 100 ou se não é maior do que 100. Para mim fazer uma pergunta, o que eu tenho que usar? Qual comando que eu tenho que usar? Tem que verificar uma condição. Lá nas aulas passadas. If. Rodrigo respondeu if, certinho. Tem que usar um if para perguntar. Essa quantidade de bytes, ela é maior do que 100 ou não? Isso que a gente vai fazer agora. Vou dar um espaço aqui e perguntar se quantidade de bytes for maior que 100. Lembrando aí que o GT, ele significa greater than, que em português significa maior que. Eu estou verificando se a quantidade de bytes é maior do que 100. Se for maior do que 100, eu vou imprimir. É maior do que 100. Se não for, ou seja, else, vou imprimir menor ou igual a 100. E vou finalizar. Vamos executar para ver se funciona. Menor ou igual a 100. Então realmente está certo, né? Porque eu tenho 98 bytes. Entendeu essa segunda parte aqui? Sim. Sim. Uhum. Ok. Alguma dúvida nesses exercícios aqui?
É mais prática mesmo, mais para testar os comandos que a gente viu na aula passada. Alexandre, dúvidas? Não, Rodrigo? daí- Isso? Tudo bem. Pessoal, então a aula de hoje foi essa aí, ó. Semana que vem, pelo que parece, não tem aula, né? Não sei se vocês estão sabendo já, estão sabendo aí? Não? É, tô do dia sabendo. de segunda a quarta, o pessoal suspendeu as aulas para conversar, né, sobre como está sendo, definir como vão ser as atividades avaliativas. Então, segunda a quarta não tem aula. Bom, e aí, quinta e sexta é feriado, né? Sexta é feriado e quinta é recesso. Hum, Então, aí semana que vem não tem aula, conforme informação que a gente recebeu hoje. Ok. É, Matheus, pode perguntar, sim. tudo certinho. Como é que eu baixo esse terminal aqui no meu. Eu esqueci no meu virtual. Eu estava olhando lá do Fabrício, ele tá com um Ubuntu lá. Você tá com máquina virtual, Fabrício, ou tá com é o link máquina virtual. virtual? E funcionou os comandos certinho, Fabrício? Não deu problema nenhum? Normal. Funciona Tá, normal. beleza. Então, é instalar a máquina virtual aí no seu, Alexandre. Então, eu já tenho instalado. Como é que eu faço mesmo para é, para entrar na. Se o Fabrício puder participar aí, que eu não uso máquina virtual, que eu tenho os Como é dois que é, instalados. Alexandre? Você tem instalado? Tem o Derby. Não, esse aqui é o Ubuntu. A Ubuntu eu não tenho, não. Eu acho que é o Matheus que mandou o link lá no grupo. Você mandou o link lá, Matheus? Sim, Esse aí. mandei. Se quiser, eu compartilho para você de novo, que talvez você não estava no grupo ou não Ah, viu. Vou te por mandar de novo. favor. Tá bom? Aí, Fabrício, só porque eu mandei aquele link, mas nem testei aqui. Deu certo usar aquele link lá? Vocês conseguiram mexer tranquilo? Deu certo, baixei, instalei aqui, normal. Ah, não, então eu vou compartilhar de novo, que aí o Alexandre pega lá. Ok. Então tá bom, pessoal. Se não tiver dúvidas, a gente encerra aqui. Tudo certinho. Certinho? Então, boa noite a todos aí. Aproveitem a semana que vem para estudar um pouquinho e descansem também. Thank you, thank you. Até mais. Falou, boa noite. Falou, boa noite. Falou, Fabrício. Falou.